Boa tarde. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa, assim como eu, cumprindo o que está sendo determinado para que essa situação acabe o quanto antes e a gente possa estar junto novamente, ok? Sobre a primeira aula nossa teórica, menos da metade da sala realizou. Então, como vocês já estão sabendo, a pontuação de vocês, a nota de vocês nesse primeiro bimestre vai ser dada conforme vocês forem realizando essas atividades. Então, eu vou bater na mesma tecla aqui. Todos os professores devem estar comentando, mas vocês têm que fazer essas atividades, pessoal. Beleza? Então espero que vocês, aqueles que não fizeram, façam, aqueles que fizeram, que continuem realizando, para que a gente possa avaliar vocês de alguma forma. Claro, não é exatamente como a gente gostaria, porém é o que a gente tem para o momento. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos dar sequência à nossa segunda aula. A gente continua falando um pouquinho sobre a esportivização, né? Que considerando que o esporte é uma prática social construída histórica e culturalmente e que o código esportivo é o que confere identidade a ele, observamos várias transformações no decorrer do tempo, na forma de praticá-lo, com base em princípios de competições, rendimento e recorde. Como a gente falou na aula anterior, os três pilares do código esportivo, que são a competição, o rendimento e o recorde. E uma dessas transformações refere-se ao controle das regras durante as competições, certo? Vocês sabiam que muitas vezes os esportes sofrem diversas alterações, porém a gente nem imaginava que isso já tivesse acontecido. Aqui a apostila traz para a gente uma pergunta: se vocês já sabiam, já ouviram falar alguma vez que o futebol, desde o seu surgimento lá atrás, no começo não existia árbitro. Então não tinha alguém que comandasse a partida. Era igual a gente diz na famosa pelada, quando acontece um futebol entre a gente, foi falta, parou, todo mundo bate a falta. Então o futebol era realizado dessa forma, não tinha alguém que comandasse, que fizesse que aquilo fosse cumprido as regras exatamente como deveria ser feito. O que aconteceu para que tivesse um árbitro na partida? Foi o grau de esportivização que o futebol começou a sofrer, né? Ele teve que ter algumas intervenções necessárias para que alguém tomasse as decisões durante o jogo. Então, dessa forma, foi lá em 1868 que surgiu o primeiro árbitro de futebol. As características, como o uso do uniforme preto, hegemônico nessa função por muito tempo, e do apito associam o árbitro às funções de controle e justiça e reforçam o poder de decisão dado a ele. Então, desde o seu surgimento no meio do futebol, o árbitro ele utilizava só a roupa preta, os outros times tinham que se virar com a parte do uniforme. Hoje em dia, é claro que é diferente, os árbitros são preparados com vários uniformes, conforme as equipes jogam, eles podem utilizar outro uniforme, mas antigamente não. Antigamente eles eram os árbitros que utilizavam a roupa preta. E com o passar do tempo, além dessa evolução, dessa transformação da arbitragem, dos árbitros, a gente começou a ter a tecnologia nos esportes, né? Que atualmente esse poder de decisão é compartilhado com o uso de tecnologias. No decorrer a gente vai citar vários exemplos, mas os principais que já existem há um bom tempo é o tênis de campo, algumas lutas como a esgrima, o taekwondo e o voleibol. Porém, o voleibol são em competições, hoje já em várias competições existe essa tecnologia. Porém, até alguns anos anteriores eram só em competições de nível de um porte elevado, Olimpíada, uma Copa do Mundo, uma Liga Mundial. Esse tipo de competição existia o recurso do desafio, que é o árbitro de vídeo.
Hoje em dia já há várias competições, inclusive a nossa competição no Brasil, que é a Superliga de vôlei, ela existe esse desafio, esse árbitro de vídeo. E assim a outra imagem que a gente tem do futebol, que já está existindo em algumas competições aqui no Brasil. No Campeonato Brasileiro já existe, na Copa do Brasil a partir de uma determinada fase, porque não adianta colocar esse recurso em qualquer estádio, em qualquer ginásio, ele tem que ter uma capacidade para poder suportar esse recurso também. Eu digo o estádio, o exemplo do futebol, um estádio que tem o recurso para colocar diversas câmeras, que possa ser feito isso de uma forma correta. Não adianta em qualquer lugar colocar, mas o recurso de alguma forma não seja utilizado da forma correta, certo? Então muitos campeonatos de vôlei, como eu falei, usam o desafio eletrônico, que é nesse sistema, câmeras de televisão captam a imagem da partida, que ficam disponíveis para arbitragem. No caso de alguns lances duvidosos específicos, o capitão da equipe pode solicitar ao juiz a revisão do ponto. Então, como que funciona no voleibol? Cada equipe tem direito a 2 desafios por set. O que é isso? Existe algumas situações que você pode pedir esse desafio, não é qualquer lance. Então é um lance de toque na rede, um lance de invasão, um lance de bola dentro, bola fora. Então são algumas determinadas situações que pode ser pedido esse desafio. Caso uma equipe acerte o desafio, ela continua tendo esses 2 desafios. Teve mais um lance, pediu o desafio, acertou, continua com os 2. Porém, tentou um desafio, errou, só fica com 1. Pediu mais um desafio, errou, não tem direito a lance nenhum. Então, muitas vezes, nas partidas, quem pede é o capitão, mas quem determina é o técnico junto com seus assistentes, num lance duvidoso, para que possa pedir essa revisão do determinado lance. Na imagem vocês podem ver, o voleibol é diferente do futebol, porque no voleibol, esse árbitro de vídeo, ele fica dentro da quadra. Diferente do futebol, as imagens são geradas e mandadas para uma central que fica na Confederação Brasileira de Futebol, onde lá esses árbitros de vídeo checam os lances e mostram para o árbitro para ver se ele acertou na decisão, se ele não acertou. Então é um pouquinho diferente a situação dos dois. Por que eu estou me aprofundando um pouquinho mais no futebol e no vôlei? Porque são os principais esportes do Brasil, que a cada momento estão utilizando mais desses recursos. Eu vou passar um videozinho, os vídeos são um pouquinho longos, então eu vou deixar uma parte só para não ficar muito longo o vídeo, senão ficar difícil para eu conseguir baixar ele para vocês depois. Se alguém quiser assistir ele por completo, pode copiar o link aqui e colocar lá no YouTube e assistir em casa inteira. Ele tem 6 minutos e pouco de duração. É uma plataforma eletrônica para a negociação de ativos financeiros globais, na qual milhões de usuários... Agora, olha só, tá rolando uma polêmica danada na Superliga, viu? Na exclusividade do futebol, não, olha só. Muita reclamação da arbitragem também, tanto que a CBV já avisou que vai implantar o desafio com vídeo nas semifinais. Mas para saber se é tão difícil assim marcar uma bola que chega a atingir 100 km por hora, o nosso repórter Cleiton Conservani reuniu um time de peso para o desafio. E aí, hein? Foi dentro ou foi fora? Quem é mais veloz, o olho humano ou a bola? Pensa que é fácil? Sobe ali para sentir o drama. A temporada da Superliga, ainda sem o árbitro de vídeo, comprova que a tecnologia é fundamental para o bom andamento dos jogos. Bola para fora ou dentro? Olha como é difícil. E agora? Vamos tentar recuperar mais uma vez essa imagem, mas para mim pegou na mão esquerda do João Rafael. Até saiu fazendo o gesto e os juízes não viram. Mas é difícil culpar o juiz pela velocidade da bola. É impossível evitar essas dúvidas. Enquanto os olhos eletrônicos não chegam, as polêmicas vão existir. Um exemplo, a partida entre Canoas e Sesc Rio de Janeiro. O árbitro Marcos Vargas apitou 180 lances. Cometeu apenas um erro, mas foi numa bola que decidiu o jogo a favor do Rio, que venceu por 3-1.
Pegou claramente na ponta do dedo do João Rafael. Essa jogada daria a bola do 7 para Canoas. Confusão que seria evitada se tivéssemos o desafio de vídeo. O olho humano pode captar até 24 quadros por segundo. Isso é bastante. Mas numa bola que atinge uma velocidade de mais de 100 km por hora, eu acho que isso é inaceitável. Então nós vamos ter que ter a tecnologia para poder tirar essa dúvida do olho humano. Enquanto a máquina não ajuda o homem, o fator psicológico também tem que ser levado em consideração. A atenção ela vai depender muito de haver fatores externos. Por exemplo, arquibancada, gritando, falando, xingando o juiz. Vocês agora vão assistir a um teste que comprova a dificuldade de marcar se uma bola caiu dentro ou fora da quadra. Convocamos o árbitro Sérgio Cantini, de 55 anos. Já apitou 8 finais de Superliga, foi juiz de linha na Liga Mundial e nos Jogos Olímpicos. Nauber, campeão olímpico em 2004 em Atenas. Capitão da seleção brasileira por 8 anos. Atualmente é comentarista. E Mário Júnior, de 35 anos, líbero do Botafogo, jogou 8 anos na seleção brasileira. Vamos inverter os papéis, Vamos eles lá. vão subir ali em cima para fazer o papel do árbitro. Eu acho ótimo isso. Tua vingança hoje? É bom para eles sentirem, às vezes que a gente passa lá, muitas vezes a gente lá em cima, com 1 replay, 2 replays, 3 replays, câmeras diferentes, às vezes a gente tem dúvida, imagina o árbitro. Pô, eles tentam fazer o melhor deles, né? Mas como mesmo o Nauber falou, acho que hoje em dia a velocidade que tá a bola, o jogo, é essencial o videocheck. Então vamos começar nosso desafio. Nauber, o Mário e o Sérgio Cantini vão para a cadeira de árbitro. As bolas vão ser lançadas a 105 km por hora. Vamos ver quem se sai melhor. Será que ele foi bem? Algumas bolas muito próximas da linha, fica difícil da gente ter a convicção. Então, pessoal, eu vou Só 2 erros do parar Nauber. por aqui já, tá? Se alguém quiser continuar assistindo, copia o link lá e termina em casa, beleza? E vou passar aqui um outro também, que fala um pouquinho de como funciona essa tecnologia, o árbitro de vídeo no futebol. Mesma coisa, eu não vou deixar rolando inteiro. Ele tem roubado a cena nos jogos nessa reta final dos estaduais, que deveria acabar com as dúvidas de vídeo, que deveria acabar com as dúvidas. Na verdade, está criando ainda mais confusão. Por que será que isso está acontecendo? O que a gente fez? A gente foi conversar com árbitros, com dirigentes e também procuramos as ligas, né, em que o VAR já existe há mais tempo. Semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O árbitro Bruno Arleu de Araújo confirma gol de William Arão. Segundos depois, o meia Daniel do Fluminense pergunta: tem VAR? Ao fundo, o torcedor tricolor gesticula. Diego, capitão do Flamengo, chega na sequência e pressiona o juiz. Depois de muita conversa, o camisa 10 se dirige para o meio-campo certo de que o gol será validado. Depois de consultar o árbitro de vídeo, Bruno Arleu de Araújo anulou o gol do Flamengo. Motivo: falta de Léo Duarte no goleiro Rodolfo. A decisão, que levou 2 minutos e 22 segundos para ser tomada, esquentou o jogo no Maracanã. E tem sido assim, polêmica atrás de polêmica, sempre que o VAR entra em ação. O chato é que você comemora e não sabe se foi gol depois. Está confirmado o gol! O árbitro ele errou. O árbitro dizendo: eu errei. Impedimento marcado. O árbitro não manda mais nada. Zero. Ele não toma decisão nenhuma. Ele está esperando que o lado de cima fale alguma coisa, não fale. Ele não tem autoridade mais nenhuma. O árbitro de vídeo, ou VAR na sigla em inglês, foi usado pela primeira vez por aqui em competições oficiais da CBF nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado. Vi no vídeo. O vermelho está cancelado. Eu vou te dar só o amarelo. O pênalti está marcado, mas em vez da expulsão do Gregory, sai o cartão amarelo. Esse ano está presente nas fases finais de alguns estaduais e, em breve, nos 380 jogos do Campeonato Brasileiro. Nem todo mundo sabe ainda o que significam essas 3 letrinhas. Mínima ideia. Que é isso? VAR. Eu nunca ouvi falar, não.
Mas para muita gente, o árbitro de vídeo tem sido um avanço para o futebol brasileiro. Eu acho que ele capta algumas falhas que talvez um juiz ou um bandeirinha ele não perceba. A gente tem que ser bem transparente, então se tem essa possibilidade, por que não usar, né? Aqui no Brasil, quando o juiz faz esse gesto e se dirige para esse monitor, nem sempre a reação de torcedores e principalmente de jogadores é positiva, bem diferente de países onde o VAR já é usado há muito mais tempo. O VAR estreou em jogos oficiais na Copa Nacional da Holanda em 2016. O protocolo da FIFA era o mesmo de hoje. A tecnologia deveria ser usada para avaliar a marcação de pênaltis, impedimentos, lances de cartão vermelho e na identificação de jogadores punidos com cartão. O primeiro objetivo era dar experiência aos árbitros. Hoje, a preocupação é com transparência. No dia seguinte aos jogos... Pessoal, eu vou parar por aqui também, para não ficar tão longo a nossa aula lá. Se alguém tiver se interessado, pega o link lá, copia em casa e termina de assistir os vídeos. É bem interessante porque para o nosso conteúdo que fala da esportivização, está falando dessa tecnologia, esses recursos que cada dia mais estão sendo utilizados e tem sido muito proveitoso, tem sido muito bom para todo mundo. Esses recursos tecnológicos já são utilizados nos jogos de tênis há muito tempo, na esgrima, no taekwondo, mas como é funcionado? No taekwondo e na esgrima são utilizados sensores, é utilizado de uma forma diferente, sensores no corpo dos atletas para que eles possam acusar os golpes, né? Diferente do tênis de quadra, o tênis de campo, que ainda é mais difícil, porque o jogador pode pedir o desafio, mas o árbitro, na dúvida, também pode consultar esse desafio. E é como eu falei, é um recurso utilizado em competições de porte alto. Por quê? Porque você precisa de pessoas capacitadas, você precisa de equipamento, precisa de uma estrutura adequada. Então, muitas vezes, não tem como você utilizar desses recursos em espaços que não sejam compatíveis com o equipamento. Aqui o conteúdo traz um pouquinho sobre o Código Esportivo na sociedade, que além de ser ser o principal elemento constitutivo do Código Esportivo, a competição está presente nas diversas instituições que configuram a sociedade. Então, o Código Esportivo ele não está presente só no esporte, mas sim em diversas situações da nossa vida, em determinadas posições no mercado de trabalho, estudantes para vagas em universidades, em empresas, pessoas que estão brigando pela liderança. Então, em todo espaço, o Código Esportivo está presente, não só nos esportes, em competições, mas também na nossa sociedade. Que além de ser o aspecto competitivo, está disseminado em quase todas as esferas da cultura, uma lógica pautada pelos códigos do esporte, como do ranking presente na premiação dos melhores do cinema, na publicidade. Então, segue a mesma coisa que a gente vinha falando anteriormente, da presença do Código Esportivo em todas as esferas da sociedade. Muitas vezes esses fatores acabam sendo desiguais, né? Devido à concorrência. A gente pode citar o próprio exemplo no estudo, a pessoa que sai de uma classe social baixa para uma pessoa que sai de uma classe social alta, nem sempre eles acabam tendo a mesma oportunidade para determinadas situações. Então a gente avança um pouquinho também aqui, falando um pouquinho sobre a desesportivização, que é tomando com base na comparação com o conceito de esportivização, que a gente estudou anteriormente, a desesportivização ela se refere no processo inverso. Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar aquele esporte que já tem uma formatação concreta e daquilo a gente vai adaptar para criar uma atividade, uma brincadeira de lazer. O exemplo eu vou dar o exemplo do vôlei, do futebol, que a gente muitas vezes utiliza na nossa aula. Devido ao nosso espaço, não tem como fazer um jogo oficial de vôlei 6 contra 6 em todo espaço. Então, às vezes, acabo colocando a fita e adaptando, fazendo 3 contra 3, 4 contra 4. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou realizando uma desesportivização. Estou tirando aquele foco da esportivização
e estou criando uma outra atividade utilizando esse mesmo esporte, mas que muitas vezes as regras não são iguais ao esporte esportivizado. Considerando as dificuldades de se realizar as atividades esportivizadas, em razão das exigências de alto nível de habilidade, condições físicas e biotipo adequado. Então, a gente tem que muitas vezes adaptar por causa de materiais, recursos técnicos das pessoas que estão praticando, o espaço físico, a quadra, a rua, a calçada, o quintal. Então, a gente tem que adaptar para que a gente possa realizar essas atividades desse formato. Mas o porquê de esportivizar? A desportivização não significa que a gente está abolindo esse esporte, o código esportivo. A gente está diminuindo os fatores que impedem o acesso da maioria das pessoas. Então, a desportivização ela permite que a gente questione o processo da exclusão. Então, muitas vezes na forma esportivizada, as pessoas não podem praticar aquele esporte. Então, com a desportivização, a gente acaba um pouco com isso, acaba com aquela seleção dos melhores atletas, só pode jogar esse, só pode jogar esse. Não, todos podem participar, todos podem jogar. Então, dessa forma, a diferença entre a realização da prática esportivizada e da desportivizada está na inversão de sentido, que é mais importante. Então, a gente vai valorizar a participação das pessoas, sem se preocupar com o resultado. Se fosse a forma esportivizada, seria de uma forma contrária. A gente vai valorizar o resultado, vai querer vencer a qualquer forma, como a gente viu lá atrás, os 3 pilares. O rendimento, a competição e o recorde. Aqui alguns elementos que compõem as características da esportivização podem servir de referência para elencar possibilidades de desesportivização. Então, a gente tem um quadro comparativo de alguns elementos da esportivização e da desesportivização. Então, na esportivização, a gente tem a rivalidade, a gente tem o rendimento máximo, a gente tem o resultado, tem o treinamento, muitas vezes excessivo, a gente tem a valorização dos melhores, exclusão dos piores, digamos, temos as seleções, os melhores vão participar, tem aquela tensão, adrenalina e as regras são rígidas. A desesportivização é totalmente o oposto, o contrário. A gente tem a solidariedade, a gente tem o rendimento possível, que é o que você conseguir participar. A gente tem um processo onde todos participam. A vivência, que é o conhecimento da pessoa naquela atividade. Todos são valorizados porque tem a inclusão, então qualquer um pode participar. É uma atividade descontraída, recreativa e as regras são totalmente flexíveis, adaptadas conforme o que você possa estar executando. Aqui a gente tem a rivalidade versus a solidariedade, que são totalmente opostos, né? São os itens que estão naquele quadro anterior que a gente viu, que a gente pode colocar que na rivalidade existe aquela gana que tem que ganhar a qualquer custo, e na solidariedade é um ajudar o outro para que todos possam participar, que todos tenham o seu objetivo final. O rendimento máximo versus o rendimento possível, que é o rendimento máximo, os atletas de alto nível têm que buscar a melhor performance, têm que conseguir a todo custo o melhor desempenho, e o rendimento possível, vou jogar aquele tempo que eu conseguir, vou fazer aquilo que eu posso. Então, eles são os opostos. O resultado versus o processo, né, que o resultado, o objetivo sempre é ganhar, e o processo, o objetivo é você realizar a atividade de uma forma prazerosa. O treinamento versus a vivência. Na esportivização, o treinamento é um processo altíssimo, 2, 3 vezes por dia, somando 5, 6, 7 horas de treinamento, sendo que a vivência, né, a desportivização, esse processo acaba sendo de vez em quando, no final de semana, nas aulas de educação física. Então, vocês observam que todos esses itens citados no quadro são o oposto. A valorização dos melhores versus a valorização de todos, e a tensão versus a descontração. Então, o grau de desportivização, como a gente já viu naquele quadro, aqui cita mais alguns itens importantes, é que
num existe um grau mais fraco, no outro existe um grau mais forte. Então, da desesportivização, o grau das regras é que tem muita modificação, no tempo, no espaço, nos movimentos, participante nas maneiras. Então, esse quadro ele mostra os diferentes graus da desportivização de acordo com a mudança das regras esportivas. Então, a gente finaliza essa aula, nossa segunda aula. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que vocês tenham aprendido alguma coisa. É difícil para nós professores sentar na frente do computador e tentar passar o nosso conhecimento dessa forma para vocês. Sei que é difícil para vocês também. Muitas vezes a gente aprende muito com vocês em sala de aula, na quadra. Então esse processo é importantíssimo. Mas hoje o que a gente tem é isso. A gente tem que tentar realizar da melhor forma, nós professores preparando a aula, tentando passar um conhecimento bacana para vocês e vocês passar para a gente aquilo que vocês aprenderam através das atividades, através de vocês assistirem nossas videoaulas. Então espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Então a atividade que vocês vão fazer sobre a evolução da tecnologia nos esportes, eu quero que vocês pesquisem e descrevam uma situação no voleibol e no futebol onde o recurso tecnológico de vídeo tenha sido utilizado. Então vocês vão pegar duas situações, dois exemplos que tenham acontecido, como foi citado no vídeo, no jogo que errou. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa situação, um exemplo do vídeo, e vão tentar trazer ela escrita. Uma situação no voleibol e uma situação no futebol. Ok? Essa atividade se deve realizar no Word e mandar para o e-mail, mesmo e-mail da primeira atividade, masestarão@gmail.com, certo? Não esqueçam de colocar o nome de vocês. Muitos alunos às vezes têm um e-mail diferente do nome e eu tenho mandado resposta para se identificar. Então não esqueçam de colocar o nome e a turma, já tá bom, já consigo identificar todos os alunos. Porque isso, como já citei, está valendo nota, então é importante para vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um abraço a todos, até a nossa próxima aula.